E essa aqui é a minha academia. De graça, hein? Só chegar e entrar. Cedinho, o sol ainda nem saiu de trás das árvores. Bem, acontece que esses dias eu gravei um vídeo sentado por aí, por aqui, falando algumas coisas, algumas reflexões e tudo mais, e eu perdi o vídeo. O vídeo corrompeu. Mas eu tenho um áudio, a gravação do áudio, o que é bom porque tinha ficado algo interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo rolando aí no fundo e colocar o áudio por cima. E aí você, se estiver assistindo, você pode fazer outra coisa. Eu não necessariamente estarei falando no vídeo. Eu vou treinar, eu vou gravar eu treinando, só pra ter alguma coisa no fundo, mas o áudio vai ser o áudio relativo ao vídeo que eu perdi, certo? Mas é bom que você já viu como é que eu treino, ó. Esse aqui é o único equipamento que eu preciso, claro. E as argolas que estão ali, eu vou montar elas. Tem uma música chamada Qual é o Rosto de Deus, da banda Brasa, a banda do Rio. Uma música que eu sou completamente apaixonado pela letra, pelo ritmo, pela musicalidade em si, mas principalmente porque ela me fez questionar uma coisa muito importante, que é justamente o seu título, Qual é o Rosto de Deus. Na música, os músicos ali apresentam um texto poético ali, e em algum momento ele faz a gente refletir sobre qual é o rosto de Deus realmente, se é o meu, se é o seu, se é tudo, se é nada. E aí eu comecei a reparar nas coisas que existem, como eu poderia ver Deus naquilo, nas coisas naturais, nas pessoas, nas árvores, nos sons, nas águas, em tudo, pedras. É enxergar a criação divina ali. A criação divina é uma criação que vem disso aqui. A criação natural, assim como uma formiga nasce, uma grama nasce, eu nasço e você nasce. Simples assim, somos iguais, tal qual um galho ou tal qual uma formiga. Somos todos criação da natureza. A diferença é que a gente desenvolveu consciência, uma consciência extrema em relação a esses outros seres, mais uma consciência absurdamente, infinitamente ínfima, perto da consciência do todo, perto da consciência de Deus. Porque Deus é a junção de todas as inteligências que existem. Deus é a junção, a harmonia de todas as inteligências que existem, da minha, da sua, da grama, da formiga, do vento, da água, de todos os animais, de todos os planetas, de todas as estrelas. Tudo guia Deus, porque tudo é Deus. Deus é o todo. É possível ver Deus em absolutamente tudo, porque é simplesmente plausível você pegar um galho e saber que isso foi criação, que isso ninguém instalou os dedos e fez surgir do nada. Deus fez isso. A explosão que ocorreu há bilhões e bilhões de anos, que alguns chamam de Big Bang, é nada mais Deus existindo. Deus é a existência. Não tem que se questionar se existe ou se não. É a existência. É o que existe. É o que há contato. Isso é Deus. E aí, voltando ao questionamento da música, qual é o rosto de Deus? Eu tava aqui antes de começar a gravar esse vídeo, aqui sentado, agradecendo, assim, refletindo, meditando, por estar tendo essa consciência agora, aos 28 anos completados anteontem, por estar tendo essa consciência agora dessa existência. Eu sempre, alguma coisa dentro de mim sempre me falou sobre a natureza, sobre como é bom estar num lugar assim, tomando um sol tranquilo, com grama, árvores, alguns macaquinhos, pássaros, sem quase nenhum barulho ou ruído. Então, alguma coisa dentro de mim sempre fomentou muito isso, sempre quis muito isso, mas eu só não sabia dar nome ou entender melhor aquilo, ou como eu poderia fazer melhor aquilo. Mas desde sempre, desde quando eu era criança, eu adorava morar no sítio. Quando eu saía, eu gostava de ir em lugares que eram mais afastados, que tinha grama, algo assim. Eu parando para refletir agora que eu tô lembrando disso, que sempre houve uma correlação. Sempre gostei mais de
andar em zonas rurais do que em zonas urbanas. Eu nunca gostei muito de ir para São Paulo, fui pouquíssimas vezes para São Paulo, mas para outros lugares como praias ou casas de parentes longes, ou até morando, porque eu já morei em sítio, era sempre um lugar mais próximo à natureza, e eu nunca entendi o porquê que eu gostava, até ter a consciência disso agora aos 28 anos. Ou seja, eu tô entendendo agora, tirando da inconsciência e trazendo uma consciência, ou seja, eu estou expandindo a minha consciência, eu tô aprendendo agora isso, essa importância, e como é legal, como é muito bom ver que isso aqui e eu, tudo tem uma inteligência, que é a inteligência de ser, a inteligência de existir. Isso aqui tem a inteligência de existir, porque ele tá aqui existindo. Isso aqui, as folhas caíram e morreram, um dia vai acontecer comigo e com você. Mas é o ciclo, aí ela volta para a terra, serve de alimento para ela, e aí ela renasce com uma nova grama. Com a sua inteligência, que uma vez foi única, ela se dissolve para desaguar em outras milhares ou milhões de existências futuras que virão. Quantos pedacinhos de grama seca, de folha seca, essa grama aqui juntou, consumiu para existir. E assim, como a grama, assim nós somos. Isso independe de qualquer religião, credo. Isso é simplesmente a natureza. Negar isso é negar a natureza, é negar isso aqui, ó, é negar a areia. Aí você pode chamar de outros nomes mais científicos e tal. Ah, mas isso é blá lá para lá. Eu tô explicando como que a minha visão funciona. E aí, dando continuidade, eu tive a ideia de começar um quadro chamado Márcio no Mato, que é eu no mato, falando coisas que me vêm aqui nesse momento perspicaz. E a ideia é nunca planejar nada, nem pensar pra vir gravar, porque uma coisa que me incomodava nos outros vídeos é que eu tinha que ficar pensando, nossa, mas o que eu posso falar, o que eu quero falar, nossa, eu vou falar disso. Acabava falando um monte de coisa que fazia sentido em algum momento, que tinha ali pra falar e tal, mas depois ficava mais pensando, falando, caramba, mas eu queria falar melhor sobre aquilo. Aí eu fico pensando, ah, caramba, eu quero gravar, mas eu não quero ficar pensando sobre o que eu quero falar. Aí eu descobri como fazer as duas coisas muito bem, que é justamente vir aqui sem pensar. Ah, eu não preciso pensar. Isso já é a regra. Eu não posso pensar no tema. Eu sempre vou sentar aqui e vou começar a falar. É isso, porque isso aqui é o que me dá inspiração. Tá ligado? Eu sento aqui por algum motivo. Eu me sinto muito criativo, véio, falando as coisas. Então, eu tava fazendo isso já há alguns dias já. De chegar aqui, ficar aqui, falar coisa, até fico falando sozinho aqui geralmente. Como estou agora, mas agora eu tô falando com uma câmera e um microfone. Mas ficava aqui palestrando, sozinho. Falando em voz alta, igual eu tô aqui agora, exatamente. E aí eu resolvi gravar. E aí o nome do quadro vai ser justamente Márcio no Mato. E bom, então para continuar a minha reflexão, tava falando sobre Deus, sobre a existência nisso aqui que eu tô agora, nessa conexão íntima que eu tô tocando assim. E é louco, né? Como o mundo nos afasta sem querer assim. A gente usa tênis para proteger o pé e aí, portanto, a gente não pisa na terra. Ou seja, é uma coisa que cria uma barreira, limita. A gente coloca piso nas casas. Não tô dizendo que não tem que ter, é bom, é confortável. Mas olha como, sem querer, a modernidade nos afastou de Deus assim. A gente coloca asfalto nas ruas, a gente não consegue sentir a terra. Beleza, tem algumas árvores em alguns lugares, mas são raros nas grandes cidades. Eu tive a sorte grande de morar a 5 minutos desse lugar que eu tô. 5 minutos, e eu trabalho de casa, e eu tô fazendo meu almoço aqui. E eu nem tô almoçando, porque eu não quero. Eu vou almoçar quando eu chegar lá, ou seja, eu tenho 50 minutos pra ficar aqui de boa. 40, vai, pra ter uma gordura. Então, eu acabei de chegar, e aí comecei a gravar. Então, o mundo nos afasta desse tipo de coisa. E olha pra você ver como é engraçado. E eu mesmo sem saber, quando eu mudei pra cá, por algum motivo eu mudei pra Campinas sem pesquisar muito. Assim, eu tinha uma noção de que deveria ser um bairro próximo ao centro, mas não muito. Mas que fosse um bairro tranquilo, assim, em termos de movimento e tal. E aqui é bem tranquilo. E veio junto um bosque do lado, enorme, muito grande. Na minha cidade, se eu quisesse chegar no meio do mato igual esse daqui, eu teria que andar muito mais do que eu ando aqui em Campinas, literalmente. E a minha cidade é um ovo. Agora, como é engraçado, né? Alguma coisa me puxou pra cá, meio que instintivamente. Porque eu lembro que a escolha do apartamento foi muito assim rápida. Eu pesquisei assim 2 ou 3
Aí eu vi esse aqui, tinha visto um outro, mas esse aqui tinha móveis já. Eu falei, porra, mano, eu via ali a rua mais ou menos que era próxima, eu não fazia a menor ideia de como era esse bairro. Eu nunca vim pra cá da cidade, entendeu? Mas eu vim pra cá, que é na rua do lado do bosque. Aí eu sabia que tinha um bosque, eu vinha pra cá com alguma frequência, desde quando eu mudei, mas não dessa forma. Era alguma coisa que já tava me puxando pra isso, né? Ali eu meio inconscientemente, como eu falei, e aí agora se tornou consciente, ou seja, minha consciência expandiu de alguma forma. Entendeu? Quando você traz uma coisa da inconsciência para consciência. E a sua inconsciência pode ser algo natural seu, inerente, como é estar aqui. Porque para mim é que nem um tigre, um urso. Um urso adora estar no meio da natureza porque é a casa dele. O ser humano também, de certo modo. É que a modernidade nos afastou da natureza. Nos afastou de quem somos, portanto, e consequentemente nos afastou de Deus. Então eu acho assim que o grande dilema desse vídeo que eu tô levando aqui, dessas reflexões que eu tô tendo aqui nesse quintalzinho, é o respeito. O respeito é a única solução, a única salvação para a humanidade não se destruir. A gente tem que sempre prezar pelo respeito. E o respeito, ele é engraçado porque as pessoas não se dão conta, elas não percebem. Algumas sim, né? Mas tem dúvida se é a minoria ou a maioria. Eu diria que é a minoria. Mas algumas pessoas, o nível de respeito delas é assim. Uma pessoa, ela vai respeitar o outro e a natureza conforme ela mesma. É sempre um nível igual para os três. Você sempre tem que respeitar 3 indivíduos na sua vida. 3 indivíduos não, 3 elementos. Você, o outro e a natureza, no mesmo nível. E aí as pessoas não percebem que a forma como elas respeitam a natureza e o outro mostra como ela se respeita. Ou seja, se ela trata alguém mal, com certeza ela se trata mal para caralho. Porque para se tratar alguém mal, você tem que se tratar mal. Não existe uma via de mão dupla. E o mesmo vale para a natureza. São 2 mundos, né? O interno e o externo. O interno que é o seu e o externo que é o outro, é a natureza. Então a forma como você trata esse externo, se você trata ele mal, você obrigatoriamente se trata mal. A pessoa, né? Não você, especificamente. Se eu trato a natureza mal, eu me trato mal pra caramba. Trato a natureza e as pessoas. Então é fácil você ver, por exemplo, quando alguém anda na rua, joga um lixo no chão. Eu sei que a pessoa é um babaca. Essa é a palavra, desculpa, mas não tem que fazer meias palavras aqui, tem que falar a realidade. Essa pessoa é um babaca, ignorante, não sabe, tudo bem. Não tô dizendo que ela é uma pessoa ruim por isso. Não tô dizendo que ela é uma pessoa ruim porque eu mesmo já devo ter jogado lixo por aí. Mas hoje, se eu vejo isso, a única percepção que eu tenho é que é uma pessoa babaca. Por quê? Porque ela não respeita a natureza, porque ela tá jogando lixo ali, não respeita o outro que tá passando, que vai passar pela mesma via que ela e vai ver um chão sujo. E não respeita, consequentemente, ela mesma. Então, que tipo de relação que eu vou querer ter com uma pessoa que não se respeita? Nenhuma, no máximo distância. A não ser que a pessoa venha, sei lá, e me peça conselhos, não que eu seja um conselheiro. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar a verdade, que gosta de conversas difíceis e duras, então não teria problema nenhum em falar. E o grande dilema então do vídeo é o respeito. A gente tem que, para melhorar como humanidade, é adquirir respeito. Primeiro se respeitar e depois respeitar o lugar que você vive, com as pessoas que ali convivem. Entende? O conceito é simples, né? Mas de se aplicar na realidade é que é talvez essa seja a missão, o propósito. O propósito é você fazer pessoas enxergar isso aqui, entender, entendeu? Cara, entenda que você precisa respeitar isso daqui, que você precisa respeitar o outro, independentemente da cor dele, do sexo dele, independentemente da crença dele, independentemente da classe que ele tiver inserido. Você tem que respeitar, irmão. A opinião dele é a opinião dele, a roupa dele é a roupa dele, a escolha dele é a escolha dele. Essa é a única razão para o indivíduo existir. O indivíduo não deve existir como algo que separa. Por isso o indivíduo não seja talvez o melhor termo, mas talvez vivido, porque você é um vivido. Agora, o indivíduo tem que ser, o vivido tem que ser aquele que vai pela vida, sabe? Se ajuda. Ou se não ajudar, não quer ajudar, tudo bem, só não atrapalha. Você falar do outro, você julgar o outro, você culpar o outro de coisas que nem sabe, julgar de forma cretina, é você... Esqueci o que eu tava falando, velho. Isso, lembrei. Que você não precisa ajudar necessariamente. Você ajuda quem você quer, mas se você não quer ajudar, irmão, só não atrapalha. Só não seja um perrengue na vida de outra pessoa. Pode ser de uma pessoa na rua que você insultou e você nunca mais vai ver. Ou pode ser de alguém que você mora junto. Não seja um perrengue, tá ligado? Se ajuda. Pô,
Estamos passando dificuldade? Vamos ver como a gente resolve esse problema? Vamos ver junto, né? Porque eu sou inteligente, você é uma pessoa inteligente também. Vamos resolver essa situação. Mas cadê o diálogo? Cadê o respeito? Para ter diálogo precisa ter respeito pelo outro. Para ter respeito pelo outro precisa ter respeito consigo. Então, ou seja, é uma caminhada, Então, sempre o respeito, porque a gente não pode separar o outro da natureza, o outro também é natureza. Então, o respeito tem os 3 degraus, os 3 níveis, onde os 2 aqui são o externo e o primeiro é o interno. O respeito próprio, respeito com o outro e com a natureza. Respeito com o que a gente sente e respeito com o que a gente vê.